nossa igreja aqui em Santo André, por intermédio do nosso amado irmão Davi. Realmente tivemos ali uma boa temporada em cidade de Tiradentes, fazendo a obra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, sua família. Eu vi que seu menino está também 4 anos, né? Maravilha. Pastor Salatiel, o Senhor abençoe em nome do Senhor Jesus. Satisfação, companheiro, também. Saudações ao nosso pastor setorial, pastor Davi Fonseca, que cuida da igreja do Senhor ali em Suzano. Tá bem? Aí eu falei, eu estaria ali no nosso pastor, no nosso irmão Davi, e ele disse, leve uma saudação. Bem? Deus abençoe. E nós vamos abrir as nossas Bíblias, primeiramente, no livro do profeta Jeremias. Nós vamos para o primeiro capítulo, e com isso nós vamos dar início a essa palestra nesse momento. Nós vamos até que hora, nosso amado? 7 horas? Tá perfeito. Essa palestra ela vai ser gravada também e depois ela vai ser disponibilizada num canal que eu mantenho na internet. O nome do canal é Teólogo de Fronteira. Um canal que criamos ali apenas para poder arquivar aulas, palestras e pregações. E vingou, graças a Deus, desde 2012. Então tem 11 anos que o canal está no ar e estamos tentando mantê-lo no ar, né? A situação está assim. Mantê-lo no ar, cuidando da maneira como a gente fala, né, para poder continuar falando. É assim que a gente espera. Então, meu filho já está gravando aqui, pode apertar, Adriel. E vocês poderão assistir depois no canal, que eu vou enviar o link para o nosso amado irmão. Tá bem? Jeremias, capítulo de número 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, e tocou-me na boca, e disse o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruires e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém. Temos um contexto em que cada geração vive. E a nossa geração tem os seus dilemas, e as gerações anteriores tinham os seus dilemas também, e a geração de vocês tem os seus dilemas. Quando eu falo a nossa geração, eu estou me referindo à minha, do pastor, nosso irmão Davi, também. Essa é a nossa geração. E existe a geração de vocês, assim como houve também a geração de Jeremias. Cada geração tem os seus dilemas. Ou o diabo ele reforça o seu arsenal para ele poder fazer os ataques contra o reino de Deus. Ele, enquanto estiver aí serpenteando, ele vai renovar os seus ataques. E aí cabe a cada geração se responsabilizar pela sua geração. Não tem como nós socorrermos as gerações passadas. Coube as gerações passadas fazer o papel delas. E fizeram. Como nós sabemos que fizeram? Olha a gente aqui. Estamos com a Bíblia aberta, estamos com a igreja pronta, estamos com um auditório. Quer dizer que as gerações passadas cuidaram das gerações passadas e garantiram que a próxima geração se levantasse.
E a próxima geração se levantou, foi a nossa. A nossa geração está de pé. E está chegando o momento de todos nós passarmos os cuidados da igreja, os cuidados do reino, a vocês que são a próxima geração. Cada geração tem os seus dilemas. E na geração de Jeremias, o dilema era justamente a identidade de povo de Deus em tempos em que tudo estava sendo desconstruído. Havia se levantado um homem lá no horizonte. Ele era o imperador da Babilônia. Ele estava com o império babilônico. E o imperador é aquele tipo de pessoa que para ele o império sempre é pequenininho. Ele sempre tem a impressão de que o império dele é um quartinho e que ele precisa de mais quartos, e mais quartos, e mais quartos. Esse imperialismo. Imperialismo é esse instinto que um governante tem, um rei tem, um magnata tem, de ir aumentando cada vez mais o seu reino, o seu domínio. O nome desse imperador era Nabucodonosor. Nome assim bonito para a gente não colocar nos nossos filhos, né? Qual é o nome do seu filho? Não é Nabucodonosor. Qualquer outro. Era o nome dele. Acontece que ele era de cultura babilônica. Já tinha acontecido o primeiro império babilônico e desapareceu. Aí surgiu o primeiro império assírio, desapareceu. O primeiro império egípcio, desapareceu. Aí começou aquela vontade de ter um novo império, surgiu o segundo império assírio. Aí surgiu o segundo império babilônico. E o imperador Nabucodonosor queria mais território, mais poder, e a disputa dele não terminava mais, e agora ele estava querendo conquistar o Egito. Ainda havia o Egito como pedra do sapato de Nabucodonosor. Quem estava no meio do caminho? O povo de Israel. Entre a Babilônia e o Egito havia a Palestina. Ele tinha que conquistar toda a Palestina para então ele avançar sobre o Egito. E é nesse contexto que nasceu Jeremias. Nesse contexto de um homem megalomaníaco, que para ele qualquer poder é insuficiente. Se ele tiver um poder na república, para ele está bom. Mas se ele tiver 2 poderes na república, ele começa a querer ter mais. Então ele quer os 3 poderes da república. Aí para ele descansa, porque ele continua com a gana dele. Já que eu tenho os 3 poderes da república, por que não a América todinha para mim? Se a gana imperialista não basta para ele apenas o seu quartinho. E como ser crente num tempo em que os poderosos eles não se contentam com o poder que têm? Esse é o dilema da geração de Jeremias. Aí quando surgiu, ou quando ele nasceu, diz que veio a ele a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor era dizendo que ele tinha sido formado por Deus desde o ventre da mãe dele. Na época de Jeremias, apenas 3 profetas são listados na Bíblia. É listado o profeta Abacuque, é listado o profeta Sofonias e é listado o profeta Jeremias. Se você ler a palavra de Deus, vai ver que Israel é uma nação de profetas. Mas cadê os profetas? Sumiram todos. Desapareceram todos. E por isso que diz que Jeremias ele é formado por Deus do jeito que Deus formou Adão. A mesma palavra que é utilizada para formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, a mesma palavra utilizada para Jeremias. Só que Adão foi formado do pó da terra, aí Jeremias foi formado no seio da mãe. Então Deus conheceu, como diz o Salmo 139, Deus conheceu Jeremias no ventre da mãe, sendo seu corpo ainda informe. E aconteceu com ele aquilo que foi louvado aqui neste exato momento. Deus resolveu levantar o profeta Jeremias naquela geração. Não uma geração inteira de profetas, um só. E veio a hora do chamado. Ele tinha entre 13 anos de idade e 30. Porque assim se dividia antigamente a faixa etária dos judeus. Criança, do nascimento aos 13 anos de idade. Jovem adulto, dos 13 anos aos 30. Homem feito, dos 30 aos 60. Ancião, dos 60 para frente. Só essa divisão. E cadê o adolescente? Não tinha. Essa divisão adolescente, ela é coisa nossa. Coisa que nasceu no século XX, está no século XXI
e na Europa já estenderam a adolescência até os 28 anos de idade. Conselho de Psicologia da França disse que o desenvolvimento pleno de uma pessoa só acontece até os 28 anos de idade. Então, um adolescente que tem que ser mantido dentro de casa, por lei, com os pais sustentando. Aí uma família entrou na justiça para colocar o filho para fora de casa, porque ele já tinha 34 anos e não trabalhava, e os pais queriam viver a vida, e o adolescente não queria sair de casa. Aí os pais entraram na justiça para forçar ele a virar um homem grande. Diferente, né? Cada geração tem um dilema, pessoal. E aqui no Brasil a gente tem a nossa faixa etária de adolescentes, que começa a partir da puberdade, também 12 anos de idade, e se estende até os 17 anos. Aí dos 18 aos 21, a gente já coloca na juventude. Dos 21 para frente a gente considera adulto. E vai levando como adulto até os 60, quando começa a se preparar para ser bem vivido, porque não pode chamar de velho. O pessoal diz que acha que velho é feio, não pode chamar de velho, né? Então é bem vivido. Ou um nome mais bonito, a terceira idade, e outros falam, não, a melhor idade, aí vai, essa nomenclatura toda, para renegar os passos da natureza. Os passos da natureza é esse mesmo. Eu estava falando para o meu filho, você já não é mais criança, você é adolescente. Então o senhor é adolescente e aproveita, porque o adolescente fica dos 13 até os 17. Aí vocês fazem as contas, do 0 até os 13 anos, hein? Um bom período. E depois, adolescente. Dos 13 aos 17. Quantos anos? 13, 14, 15, 16, 17. 13 anos na infância, 4 anos na adolescência. E depois? Depois jovem, 18, 19, 20, 21. Mais 4 anos. E depois? Adulto, meu irmão. Adulto, minha irmã. 18 anos, carteira de motorista, juramento à bandeira, mercado de trabalho, faculdade, acorda de manhã e chega de madrugada, e você vai passar a maior parte da sua vida como adulto, porque você começa nos 18 e leva isso até o fim da vida. Então todo esse momento que você tem aqui é preparatório para a vida adulta, não tenha dúvida. Digam o que quiserem dizer. Você vai passar a maior parte da sua vida como homem adulto, como mulher adulta. Ou um homem adulto e uma mulher adulta responsável, ou como um irresponsável, uma irresponsável. Tem só essas duas alternativas: responsável e irresponsável. Responsável é aquele que cuida de si, da sua casa e do mundo onde vive. Irresponsável, os outros têm que fazer tudo por ele, até o tênis tem que guardar para ele, até o prato tem que tirar e levar lá para a pia, porque senão ele não leva. Esse é o irresponsável. O irresponsável é aquele que não coloca o celular para despertar na hora certa, ele perde o horário de tudo, tem que ser chamado por alguém. Eu conheço alguém assim. Tem que não seja você. Tem? Mas se conhece alguém assim, fala, o responsável coloca o celular para despertar, o responsável cuida da roupa que vai ser lavada, o responsável acorda de manhã e dorme à noite e deixa tudo prontinho para o dia seguinte. Esse é o responsável. Cada geração tem um dilema. E Jeremias tinha aquele dilema porque Deus deu responsabilidade para ele muito cedo. Não, muito cedo não. Ele já tinha mais de 13 anos de idade. Dentro daquela cultura, 13 anos de idade já tem consciência de quem é e do que deve fazer dentro do reino de Deus. O período de infância Deus estende até os 13 anos. Puberdade. Percebeu a mudança no corpo? Percebeu a mudança na voz? Percebeu a mudança na pelugem do corpo? Você já não é mais criança. Está sendo preparado para ser adolescente. Desligou? Não. Obrigado. Né? Entenderam? Agora que vocês já sabem disso, vocês estão bem conscientes, Deus deu responsabilidade para o Jeremias logo cedo, porque o quanto antes você deixar as fraldas, o quanto antes você deixar as suas manhas, o quanto antes você deixar as suas birras, e quanto antes você abraçar as responsabilidades, melhor é para você, e para a sua casa, e para a sua família, e para a sua igreja também. E qual foi a responsabilidade que Deus deu para Jeremias? As nações te dei
para profeta. Coisa demais. Será que Deus não está vendo que eu sou só um menino? Aí Deus fala, comigo não cola. Não. Para mim, essa aí não é a explicação. Eu sou só um menino. Será que eu não sei? Eu te acompanho desde o ventre da tua mãe. Foi lá que eu te formei. E foi lá que eu te consagrei. E lá eu te destinei a profeta para as nações. E velo pela minha palavra para cumprir. Porque você vai ser profeta em Santo André no ano de 2023, para poder falar aos jovens, adolescentes, homens e mulheres que estiverem ali. E se cumpriu, porque Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Quando nosso amado irmão Davi nos convidou, o Espírito Santo já falou: Jeremias, dê consciência aos meus meninos e às minhas meninas que eu quero uma geração de Jeremias nesse século 21. Uma consciência de homem responsável e mulher responsável, de menino responsável, menina não, jovem responsável e moça responsável também. Vocês são responsáveis por essa geração, que é a geração de vocês, onde quer que vocês estejam. Então, tomando isso por base, conversamos e pensamos, qual seria o tema mais propício para nós conversarmos? Porque eu atuo como professor na escola pública estadual. Dou aula numa escola de tempo integral e fico lá com os adolescentes na faixa dos seus 15 até os seus 17 anos de idade, e isso já desde 2012. Então são 11 anos ali. E sei quais são os dilemas da nossa juventude dentro da escola pública, e também passei pela faculdade, sei qual que é o dilema dos nossos jovens quando vão para a faculdade. Vocês vão para um terreno minado, nada diferente dos dias de Jeremias, nada. Por quê? Nos dias de Jeremias, quantos profetas eu falei que tinha? 3. Quais eram? Vamos começar o quiz. Está valendo ali a caixa de chocolate. Falou de chocolate, já logo ficam espertos. 3 profetas. Fica de olho aqui para responder. Nos dias de Jeremias. 3. Quais? Abacuque, Sofonias e os Jeremias. Se vocês lerem o livro do profeta Abacuque, ele teve a visão de Jerusalém destruída. Isso colocou ele em pânico, porque Jerusalém é a cidade onde é a cidade do grande rei. Sofonias, então, ele não deu uma profecia boa, ele falou, vai ser tudo destruído. E o Jeremias, o livro mais comprido que tem na Bíblia, com o maior número de capítulos, o que demora mais para ler, é o livro do profeta Jeremias. Vocês leram comigo aqui, diz assim, palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Aí ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias. Quando ele começou o ministério dele, estava acontecendo uma reforma, como eu vi que aconteceu aqui em nossa igreja, né? Uma reforma do templo em Jerusalém. A casa estava ficando em ordem e Josias era um homem de Deus. Só que ele não ficou só nisso, porque Josias foi para uma guerra e morreu. Aí depois de Josias veio uma nova geração, um novo rei. E diz assim, veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, até o fim do ano 10º de Zedequias, pai. Aí depois veio o filho e depois veio o neto, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. O ministério de Jeremias terminou do jeito que Deus disse que ia acontecer. Israel seria julgado, condenado e a cidade seria destruída. E cabia a Jeremias ser o profeta aqui dizendo, esta geração, porque uma hora, meus irmãos e irmãs, uma hora chegará a geração do anticristo. Uma hora a geração do anticristo vai estar de pé. Quem é a geração do anticristo? Do homem do pecado, da filha da perdição. Uma hora a igreja terá que ser arrebatada. Uma hora tem que chegar a grande tribulação. E antes da grande tribulação tem que vir o princípio de dores. E o princípio de dores, ele só termina quando começa o toque da última trombeta, a trombeta de Deus. Então há uma geração que é a geração do arrebatamento, que também é a geração da apostasia, que é a geração da igreja de Laodiceia, que é a geração que vai ter de
dar a resposta se vai para as bodas do Cordeiro ou se vai para a grande tribulação. Se for a minha geração, a minha, vocês estão dentro dela. Se não for a minha, é do meu filho. Aí quem vai estar dentro dela são os filhos dele. São vocês também. Aí eu já começo a tomar consciência. Quando é que eu vou me tornar crente de verdade? Quando começar a grande tribulação. Então a gente já foi embora, você ficou por aqui. Quando você vai ficar crente de verdade? Depois, a qualquer hora dessa, a qualquer momento dessa. Não, Deus chega antes, responsabiliza o jovem, Jeremias, e diz o seguinte: eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Você vai ser responsável hoje, é agora, que você tem 15, 16, 17, 18, 20 ou 21. É agora que você está na primeira série do ensino médio, na segunda ou na terceira. Quando você foi para o primeiro ano de faculdade ou no último ano de faculdade. A tua responsabilidade é hoje, é agora. Mas eu sou apenas uma criança, para Deus não coloca. Não. Porque o que tem que acontecer na sua vida, Deus já conhece antes do seu nascimento. E Ele está enviando a palavra, dizendo: assim é a palavra que sai da minha boca, eu velo por ela para cumprir. Amém? Então já sabemos que tem pouco profeta, que vai acontecer uma catástrofe na geração de Jeremias. A catástrofe aconteceu, mas do jeito que ele era crente no começo, ele ficou crente até o fim. E ele foi um profeta que não foi para o cativeiro babilônico. Daniel foi, Ezequiel foi, mas o Jeremias não foi para o cativeiro babilônico. Ele ficou para ver o que ia acontecer. Depois ele escreveu o livro das Lamentações. E se você ler o livro das Lamentações, vai ver que é um livro fúnebre, é um livro de lágrimas, de choro. Por quê? Porque a cidade tinha sido devastada e ficou só um punhadinho de gente pobre que não tinha o que comer na cidade. Esse aqui é o profeta Jeremias, que Deus falou: leia esse texto para os meus filhos, fale para eles que eu estou chamando esta geração para ser semelhante a Jeremias. Quais são os dilemas que vocês vão passar? São os dilemas da crise de identidade, ou identidades em crise. Lá nesse ambiente que eu falei para vocês, na escola, eu estou fazendo esse tipo de trabalho com eles lá também. Como eu tomo conta da cadeira de filosofia, então semestralmente eu faço um trabalho, e agora eu vou fazer um trabalho com eles lá de identidades em crise, pensando justamente nesse movimento ideológico que vocês estão enfrentando muito mais do que nós. Vocês estão com mais dilema do que nós nessa área de crise de identidade. Muito. Por quê? Porque a ideologia agora ganhou muito corpo. Ideologia é um conjunto de ideias que são patrocinadas com a finalidade de colocar uma ideia na tua cabeça que não tem nada a ver com você. Isso é uma ideologia. Identidade é aquilo que você vai criando ao longo da sua existência, a sua identidade. Existem coisas que são pré-determinadas na sua identidade e outras são coisas que você vai adquirindo. Mas nós vivemos um tempo tão ruim, que estão colocando você em crise de identidade antes de você entrar na adolescência. Essa sociedade perversa, do dragão, do demônio, que já no maligno, essa sociedade está colocando as nossas crianças em crise, pastor. Então, se nós pudermos alcançar os nossos menininhos e menininhas na escola bíblica dominical, na sala de crianças ali, a gente tem que alcançar. E vocês vão ver o texto que eu vou abrir para vocês ali depois. Porque o ataque não é agora que vocês são adolescentes. O ataque não é agora que eu já sou homem formado. O ataque eles estão indo na base. Na base, nas nossas crianças de 3, 4 anos de idade. Ao colocar as crianças aos cuidados de pedagogos e pedagogas da geração Paulo Freire, Jesus do céu, o que Paulo Freire fez? Ele acabou com a educação no Brasil. O patrono da educação brasileira. Aí você lê os livros de Paulo Freire, a pedagogia do oprimido. Pronto, aí você já sabe que não vem coisa boa. Quando ele diz que o jovem, o menino ou a menina, é o único responsável pela sua própria educação, e que o professor é apenas um orientador, é só aquele que vai aqui pelas beiradas, porque a criança aprende sozinho. Você vai ler textualmente
de que não existe um brinquedo para o menino e um brinquedo para a menina, pré-definido. Textualmente está dizendo, existe brinquedo. Você coloca o brinquedo e a criança decide que brinquedo que ela quer. Não é para menino, não é para menina. Lá no berçário, lá na creche, lá na pré-escola, começa a desconstrução. Aí você fala, por que essa criança está ficando assim? Aí depois vai para o ensino da pré-escola. Depois vai para o ensino fundamental. Aí vai para o ensino médio. E você pergunta, por que esses jovens assim, eles choram tanto? Choram tão facilmente? Que geração é essa? Coca-Cola não é. Porque Coca-Cola era anterior. Qual que é essa daí? A geração Z. Mas não é mais a Z, porque agora é QIA+. Que geração é essa? É uma geração de desconstruções, que começa ali, ó, enquanto está engatinhando. E vocês vão ver aqui que é um projeto que está vigorando cada vez mais, e a igreja tem a responsabilidade de Deus de fazer com vocês o que Deus fez com Jeremias, dizendo, você é cristão, você é cristã, você é crente, você tem um pai e o seu pai é Deus. A igreja vai ter que enfrentar isso, tem que enfrentar isso. Os nossos jovens, as nossas jovens têm uma orientação das Escrituras, da palavra de Deus. E existe um bombardeio. Um bombardeio por quê? Você é jovem e você é cristão. Você é jovem e você é cristão. Ali no projeto, ali. A mesma imagem? Se consegue conseguir aqui. Está vendo? Veja só, você é jovem e você é cristão. Veja só a ilustração do rapagão ali. Veja só a pose de quase que vou voar, de super-homem. Não mato, não roubo, sou ateu e sou uma pessoa legal. Adotei um gato abandonado, não preciso de Deus para isso, e peço e faço até trabalho voluntário numa ONG. Essa geração ela é alimentada por uma ideologia que ela tem dois extremos. O primeiro extremo, o ateísmo. O segundo extremo, a superstição. São duas frentes de ataque do inferno contra você. O diabo vem por duas frentes de ataque. Eu convivo com a minha molecadinha lá, e eu tenho lá pelo menos lá uns 10% da escola que diz, eu sou ateu. O que é o ateu? Ateu é aquele tipo de pessoa que Deus não existe. Ele não crê na existência de Deus. E não é do dia para a noite que a gente simplesmente diz, eu sou ateu. Ninguém dorme crente da Assembleia de Deus e acorda ateu, leitor de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre era um ateu. Como foi que tudo isso aconteceu? Começaram a bombardear as pessoas com superstições. O que é uma superstição? É uma crença infundada. Superstição. Sexta-feira 13. O que é sexta-feira 13? É só sexta-feira 13, nada mais. Não, sexta-feira 13 é o dia, não é um dia nada. Mas aí começa, porque da sexta-feira 13 existem superstições sobre cores. A cor branca, a cor vermelha, a cor amarela. E o pessoal vai patrocinando isso mesmo. O pessoal vai vendendo isso para você. Números, dias santos, relicários. Não, aqui na igreja católica para ter relicário. Por isso mesmo, na igreja evangélica também está com muita penetração de superstição. Nós somos uma geração de evangélicos com um monte de superstições, porque além da igreja evangélica pentecostal, nós temos o neopentecostalismo. E o neopentecostalismo não é a nossa igreja é de matriz pentecostal. Nós cremos na atualidade dos dons do Espírito Santo. Isso nos torna pentecostais. E existem as igrejas neopentecostais. Essas igrejas neopentecostais, além da Bíblia e do Espírito Santo, eles têm água ungida.
eles têm corredor ungido, eles têm pão ungido, sabonete do descarrego para você poder tomar banho ali. Imitando quem? Imitando a outra religião, que é o espiritualismo. E assim vai trazendo bugigangas do lado de fora para colocar aqui dentro. E vai alimentando crentes com superstição. E nós não estamos blindados dessas superstições quando a gente diz que uma pessoa faz uma campanha de 7 quintas-feiras e ela não pode quebrar a campanha, porque se ela quebrar a campanha, ela perde a bênção. E eu que sou um pouco desconfiado, eu costumo verificar na Bíblia onde que está a campanha das 5 quintas-feiras, 7 quintas-feiras ou 250 quintas-feiras. E ainda não encontrei um número exato de quintas-feiras que tem que ter uma campanha e uma corrente. Aí quando eu comecei a desconfiar, eu parei de fazer campanhas. Não só eu parei de fazer campanhas, como eu comecei a dizer, irmãos, a campanha é apenas pedagógica. É só para poder a gente ter um tema. E no tema a gente falar, irmãos, vem aqui, durante tantos dias que a gente vai falar do mesmo tema. Faça o seu propósito com Deus. E no seu propósito com Deus, coloca lá 4 quintas-feiras, 5 quintas-feiras, 7 quintas-feiras. É porque depois de 7 quintas-feiras, a gente vai mudar o tema de novo. É só isso, pessoal. Não tem mágica no número 7, no número 1, no número 3, no número 22. Embora que tenha um número azarado, né? Do meu ponto de vista. Que é o 13. Do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista. Eu, pelo menos, não coloco na urna nunca um número 1 e 3 assim. Porque sai uma estrela vermelha, na estrela vermelha, né? Tem uma foice lá. Então, eu não sou supersticioso, mas esse número eu não gosto. Então, só dá a dica, porque esse número justamente ele trouxe essas ideologias no combo para nós. Como assim no combo? Compra um refrigerante e aí você ganha batata frita e mais um hambúrguer. No combo. Esse número que eu acabei de dizer para vocês trouxe a ideologia no combo. Vem tudo junto e misturado. Isso vai desconstruindo você. Vai desconstruindo a sua identidade. A ideologia desconstrói a sua identidade. Você é crente. Aí você começa a ver um monte de superstição. E o ateu, ele usa essa fraqueza que existe e diz, você não é crente, você é um supersticioso. Você acredita em Deus? Para que você acredita em Deus? Você acredita em reza, em oração, em campanha? Você acredita em Bíblia? Você não sabe que a Bíblia foi escrita por homens e começa a bombardear você para que você comece a desconfiar da Bíblia e da igreja. Esse é o primeiro passo. Primeiro atacam a Bíblia, dizendo que a Bíblia é uma palavra totalmente de homens. E segundo, atacam a igreja, dizendo que a igreja só tem a intenção de roubar você, levar o seu dinheiro embora. Terceiro, eles dizem que a igreja vai te alienar, que você não vai ter responsabilidade particular. Veja só o que o camarada está dizendo ali, ó. Não mato, não roubo, sou ateu, sou uma pessoa legal, adotei um gato abandonado, não preciso de Deus, faço até trabalho voluntário. Eu basto-me a mim mesmo, eu garanto-me a mim mesmo. E aí eu pergunto a vocês, geração que vão imitar Jeremias, como se responde a isso? Como se responde ao ateísmo? Nós respondemos com a palavra de Deus. Nós respondemos com aquilo que está escrito em 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo 1. Que eu vou pedir aqui a participação de vocês, como se fosse a própria escola. No 3, todos vocês leiam por gentileza. 1, 2, 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nós estamos expressamente sendo advertidos pelo Espírito Santo que nesse nosso tempo aqui tem gente apostatando a fé, porque essa doutrina ela é uma doutrina de demônios. Seja a superstição, seja o ateísmo, seja você acreditar em bugigangas, seja você deixar de acreditar em Deus. Então você precisa nesse exato momento estabelecer de que povo você é. Você é do povo de Deus. Você está em que tempo? Nos últimos tempos. E você não pode apostatar da fé. Que essa geração seja uma geração de crentes, irmãos.
crente de pedra. Quando perguntam para mim como você consegue conciliar filosofia com teologia, eu digo, eu tenho uma cômoda, e numa cômoda tem gavetas. Nessa gaveta vai a teologia, nessa gaveta vai a filosofia, na outra vai a psicologia, e em gaveta nenhuma eu coloco a fé, porque a fé vem de Deus como dom de Deus, ninguém tira de nós, meus irmãos. A Bíblia diz: não vem de vós para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Então vá, estuda, conheça tudo que tem que conhecer sobre todas as ciências, mas faça como o apóstolo Paulo: batalha e guarda a fé, é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie. E essa geração de crente apóstata está deixando a gente muito preocupado. Crente apóstata, não é que ele apostata da igreja, ele apostata da fé. Ele permanece, mas ele não é mais cristão, ele já perdeu a fé. E qual que é o nosso dever? Fazer o papel de Deus. Olha, é desde o ventre que você tem chamado. É desde o nascimento que Deus te deu a identidade de Cristo, ou a mente de Cristo. E se prepare para vocês fazerem perguntas, tá bem? O que mais? Como ser jovem, então, em tempos de apostasia? Explica para a gente o que vem a ser apostasia. Palavra grega que significa que você estava num estado, numa estasia, num estágio, e você se afastou do estágio que você estava. Isso é apostasia, é afastamento de uma posição que eu tinha anteriormente. Como que começa a apostasia? A apostasia começa com a desconfiança da Bíblia. Não creio que a Bíblia seja mais a palavra de Deus. Distanciamento da igreja, evita-se ir na igreja, ou vai o máximo possível, uma vez ou duas vezes por semana. Isso é apostasia. E o terceiro, começa-se a ser um desigrejado, dizendo que o desigrejado é tão crente quanto aquele que está na igreja. Faz uma crítica contra a igreja, faz uma crítica contra a liderança e começa a interpretar a Bíblia de outra forma, de outra maneira. Isto é apostasia. É esta geração que vocês estão enfrentando agora. A alternativa de ser crente sem igreja, de sem ter que vir para a igreja, de ser crente sem evangelho, ou evangelho sem cruz, ou cruz sem Cristo. Essa é uma geração difícil de você conversar do evangelho com um crente. Você para conversar 15 minutos de evangelho com um crente e ele já quer falar de outro assunto, porque é desinteressante para ele falar do culto de domingo, do culto de Santa Ceia, da aula da escola bíblica dominical, da pregação do culto de ensinamento. Ele, 15 minutos ele já não suporta mais. Sai do culto não comentando que palavra abençoada, que Deus abençoou o congresso, que o Espírito Santo desceu, quantos jovens foram batizados com o Espírito Santo. Não, o assunto é outro. O assunto é a pizza, a Coca-Cola, o shopping. É outro assunto. Isso chama-se apostasia, abandono da fé, afastamento da igreja, afastamento das coisas de Deus. E nós perguntamos, né? Como ser jovem e cristão em tempos de apostasia? Depois nós vamos fazer um quiz. E no quiz eu vou perguntar, de novo, qual é o versículo que foi citado na hora que eu perguntei como ser jovem e cristão em tempos de apostasia? Porque para cada desconstrução que tem aqui, existe um versículo. E o versículo é esse. Olha o que a Bíblia diz. Como que você vai ser jovem de igreja, Assembleia de Deus, nesse tempo de apostasia? No 3. Deixa eu fazer uma contabilidade aqui, vozes masculinas e vozes femininas. Então vamos começar assim, com as vozes masculinas. Só os homens, tá bem? Só os homens, para a gente firmar a diferença de homens e mulheres. Só os homens. Não é aquele que se vê homem, tá bem? É aquele que é homem. Tá? Se tiver meio duvidoso, não leia. Aí a gente já sabe que você precisa de um cuidado a mais. 1, 2, 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim.
manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ninguém de maneira nenhuma vos engana, porque nós estamos vivendo o tempo da apostasia. Que tempo de apostasia é esse? É o tempo de se manifestar o homem do pecado. Eu acabei de advertir vocês, uma hora dessas Jesus volta, mas antes de Jesus voltar vem a apostasia, e no tempo da apostasia vem o anticristo. Alguma geração de crentes vai ter que enfrentar o princípio de dores antes do toque da trombeta. Como que eu faço? Eu não posso ser enganado. Para não ser enganado, Jesus ele disse assim: se o cego guiar outro cego, caem ambos no abismo, no buraco. Não podemos ser enganados estando de olhos abertos. Uma geração com acesso à internet, uma geração com acesso à Bíblia online, uma geração com acesso à Bíblia em vários idiomas e várias traduções, uma geração que tem facilidade de vir ao culto a qualquer momento, uma geração não de analfabetos, mas de bem alfabetizados. É nessa geração que se levanta o homem do pecado, o filho da perdição, que patrocina a ideologia. Qual que é a ideologia? Ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, até que ele mesmo seja adorado. O que eu tenho que fazer nesse tipo de apostasia? Não ser enganado. Essa palavra do apóstolo Paulo foi a mesma que o Senhor Jesus ele disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome dizendo: eu sou o ungido, o Cristo. E o Senhor Jesus diz assim: e enganarão a muitos. Se tem um dom do Espírito Santo que vocês devem buscar, chama-se dom de discernimento de espíritos. Mesmo que você não fale em línguas estranhas, mesmo que você não profetize, mesmo que você não seja o governante, dom de governo, dobra o joelho e fala: Senhor, eu quero dom de discernimento de espíritos. Que dom é esse? O apóstolo João falou: muitos anticristos têm se penetrado no meio da igreja, e nós temos que discernir qual que é o espírito que provém de Deus e qual que não provém de Deus. Esse dom de discernimento de espírito, ele vai dar um alerta para você: tem caroço nesse angu. Vai dar um alerta para você: essa doutrina não provém de Deus. Esse espírito não provém de Deus. Porque como nós somos jovens, né? Somos jovens. Vocês mais do que eu. Nós gostamos muito de cantar. E nós gostamos muito de cantar. Eu disse cantar. Mas eu pergunto, nós gostamos de louvar? Porque cantando a gente encanta, mas louvando a gente adora. Existe uma indústria aí fora que é a indústria da música. Não é a indústria da música cristã, é a indústria da música. E nessa indústria da música eles criam cantores gospel ou cantores evangélicos que fazem adoração, não fazem adoração, promovem movimentos. E as músicas das letras, elas vêm com contaminação doutrinária. A doutrina está errada. A doutrina da música está errada. Na música. E como que a gente sabe disso? Bom, nós nos convertemos, eu me converti nos anos 90. Alguns aqui se converteram antes de mim, anos 80, anos 70. Aí tem o repertório. Então a gente vem acompanhando a música evangélica, a música cristã, a música gospel, a gente vem acompanhando já há 30 anos. E o que a gente percebeu? Uma mudança na ênfase. Por quê? A ênfase de quando nós nos convertemos era: Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Trouxe vida a todos nós
e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Eu pego a letra e vou para a Bíblia. Jesus, em tua presença, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estou eu no meio deles. Reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte, Bíblia Sagrada, tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso, carta aos Hebreus, completo acesso ao coração do Pai. Então eu canto. Não só canto, eu louvo, e no louvor eu adoro. Aí chegam os nossos dias. Aí quando chegam os nossos dias, as músicas elas são antropocêntricas. Elas falam do homem. São músicas para o homem. E eu poderia fazer denúncias aqui várias. Não as farei, deixarei ao encargo de quem toma conta do departamento de louvor. Mas que eu dou preferência aos hinos da harpa, eu dou preferência aos hinos da harpa. Porque antes de eu cantar, eu vou lá nas escrituras e vejo, aqui tem heresia nessa música. Comecei a falar de algumas heresias na escola bíblica dominical, de música que a gente canta demais, mas canta, né, porque a gente tem nosso departamento de varões. Aí o departamento de varões, ele parece que só tem a voz da verdade para cantar. Só tem voz da verdade. Aí acontece aquela manifestação, né? Aí, como professor de escola dominical, eu peguei e falei, vocês sabiam que os que voz da verdade, eles são uma igreja que não acredita na Trindade? Eles não acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo, como sendo 3 pessoas, um único Deus? Sabia que eles são modalistas? Sabia que quando eles chamam Jesus, Pai e Espírito Santo, para eles é a mesma pessoa? Não sabia não. Pois é, a gente canta a música do Voz da Verdade, que é uma música que vem de uma igreja que não tem a nossa doutrina. E todo mundo canta. Ixi, foi um rebuliço. Foi um rebuliço que aí um dos irmãos, pastor, chegou lá no grupo de varões e falou assim, eu canto, mas não canto música do Voz da Verdade. A gente sempre cantou, cantar errado. E o irmão assim, duro, né? Quem falou que cantou errado? É o pastor Rogério lá na escola bíblica dominical. Depois eu vou conversar com o pastor Rogério. Então, não vieram ainda, né? Vai embora. Ele está agora na GEO. Foi ele está agora? Ô, Glória. Sobre isso. Que bênção. Vai sair o edital. Vai sair o edital. A gente lembra na escola bíblica dominical que aconteceu lá em 1995. Uma revista da escola bíblica dominical, a CPAD, saiu lá Seitas e Heresias e Voz da Verdade estava lá. Então, né, deixar que sejamos juntos até aceita. Ah, mas eu gosto tanto, né? Além do Rio Azul. Eu também gosto. Não sei que eu não gosto. Mas uma coisa é eu gostar, eu colocar lá no meu carro, lá na minha casa, lá, e eu ouço. Outra coisa é transformar em adoração para a igreja. As heresias vão entrando e você não sabe. Se Voz da Verdade tem heresia, quanto mais trazendo a arca, tem também. Tem também. Fernandinho, tem também. Cassiano, tem também. Tem um monte de heresias ali. Mas a gente canta, senta e o culto continua. Como que a gente faz? Ninguém de maneira nenhuma vos engana. Ninguém chama-se ninguém. Tá bom? Glória. Ser jovem e cristão em tempos de alienação e politização. Veja só aquela gravura que tem ali, aquela ilustração. Pense que você é aquela pessoa. Se coloca naquela imagem. Esse é o tempo. Esse é o tempo que existe alienação e politização. O que é alienação? Maltratam tanto o assunto política, ou seja, o assunto político ele é tão maltratado, ele é tratado, mas ele é tratado mal, que enjoa, da irritação, da impaciência. Por isso, ano que vem, eleições para prefeito, e jovem com 16 anos vota. Aí eu tenho uma entidade como a UMES, que entra nas escolas e pega os meus jovens pela mão e leva no computador para que eles possam ali ter o seu título de eleitor. Isso aconteceu onde eu dou aula. Quando eu vi eles entrando ali, por que vocês têm que tirar o título de vocês? Vocês querem votar? Não. Então por que vocês vão votar? Porque tiramos o título. Por que tiraram o título? Porque a UMES veio aqui, e a UMES, que é a
a entidade que toma conta, falei a entidade mesmo, de propósito, é a entidade que toma conta da politização dos nossos jovens, disse para os nossos jovens que eles tinham que tirar o título, não para colocar o candidato deles, mas para tirar o outro candidato. Já tirou o título com isso eles levaram mais de 11 mil jovens só aqui, para poder tirar título. Aqui. O que é alienação? É quando não me interessa a política. É quando está chegando o tempo da gente voltar para prefeito, governador, presidente, senador, deputado. Quando está chegando o tempo da gente escolher os nossos representantes e a gente não sabe quem que a gente vai colocar no poder, no governo. Aí chega uma situação que nós estamos vivendo agora lá, que nós estamos vivendo o tempo da censura ou da regulação das mídias sociais, porque nós não temos condições de tomar conta das nossas mídias sociais. Quem tem que tomar conta para nós? O presidente da República, junto com a turma que está com ele lá. Porque a gente não sabe a diferença entre uma boa postagem, uma falsa postagem, uma fake news. A gente não sabe. A gente não sabe em quem votar e a gente não sabe se a gente vai saber utilizar direito o Instagram, o WhatsApp e as mídias sociais. Quem vai dizer para nós? O Ministério da Verdade deles. Isto é alienação ou politização. Como ser jovem e cristão num tempo de politização? O que é politização? É quando nós começamos a dizer para vocês que a igreja está no reino de Deus, a igreja é o reino de Deus, mas você tem uma dupla cidadania. Você é cidadão do reino de Deus e do Brasil, da República Federativa do Brasil, que aos 16 anos de idade você tem o direito de votar, aos 18 você tem o dever de votar, e que vocês, compondo pelo menos aí, por baixo, 10 milhões de jovens no Brasil, vocês conseguem eleger vereador, prefeito, governador, deputado estadual, vocês conseguem. Só os jovens conseguem votar em alguém que vai representar vocês lá. E que, dependendo da pessoa que vocês apoiam durante as candidaturas, ele vai se eleger. E depois que ele se eleger, ele pode se tornar para você ou um José do Egito ou um Nabucodonosor. E isso não tem mais como voltar. Porque depois que você vota e ele é eleito, TSE diz que ele ganhou, pronto, está ganhado. Como ser jovem e cristão em tempo de alienação e politização? 1 Coríntios capítulo 7, versículos 29 e 31, é hora de nós sabermos aqui a plena definição entre homens e mulheres, e a voz feminina vai tomar conta desse ambiente agora. Meninas são todas vocês aí que já sabem ler. Mulheres, todas vocês que já sabem ensinar a ler. 1, 2, 3. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o reino se abrevia, e o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se nele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Nós não nos envolvemos apaixonadamente em política. Não estou falando para vocês, se apaixonem por política, tornem-se militantes, deem bandeirada no outro cara se ele não for do seu partido. Eu não estou dizendo isso. Persiga ele, faça o ódio do bem, não estou dizendo isso. Nós vamos fazer assim, nós vamos fazer o nosso papel cidadão. Vamos ver quais são as propostas do partido, quem são os representantes do partido. O que a Igreja de Deus tem a nos orientar sobre os partidos e os programas políticos que estão trazendo para nós. Se há alguma indicação ou não, a favor ou contra. Por quê? Nós não vamos dizer vote nesse ou naquele, mas vamos dizer, essa aqui é a orientação da nossa igreja. Porque esses aqui têm uma pauta muito mais favorável àquilo que nós lemos todos os dias na igreja do que a outra pauta. Nós temos uma polarização aqui no Brasil, esquerda e direita. Esquerda são partidos comunistas, socialistas, progressistas. Tem origem lá em Karl Marx, tem origem lá atrás, no século XVIII. As doutrinas de Karl Marx, elas avassalaram
e tomaram conta de uma república chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Depois tomou conta da República da China. Depois foi para a Coreia, dividiu Coreia do Norte e Coreia do Sul. E aqui pegou Cuba e está varrendo todo o mapa. Isso aí é um partido de esquerda, como está no poder hoje. Lula e a turma toda que está lá é um partido de esquerda. O ministro da Justiça foi membro do Partido Comunista do Brasil. Já sabemos disso. E o outro lado é de direita. Esse de direita se vê como conservador e como liberal. Conservador por quê? Porque as mudanças devem acontecer naturalmente e não na força do ódio. Não a qualquer custo. Mudanças vão acontecer conforme a humanidade vai andando, vai se progredindo. Então as mudanças são bem-vindas, mas não na força do ódio, não na revolução, não matando todo mundo, não prendendo todo mundo. Pronto. E são liberais por quê? Porque cada um de vocês é responsável pela economia da sua casa. Se você quer acordar às 5 horas da manhã, dormir 1 hora da madrugada e manter as contas da sua casa todas pagas, vai lá e faz isso. Se você acha que é bom trabalhar 2 horas e ganhar menos, porque você quer dormir mais, vai lá e faz isso. Então quem quer ganhar mais dinheiro não impeça aquele que não quer ganhar. E aquele que não quer ganhar não espere nada demais. Esse é o pensamento liberal. Cada um toma conta da sua bomboniere. Cada um toma conta do seu posto de gasolina. Cada um toma conta da sua indústria. Se você quer pertencer à classe salarial, seja assalariado. Se quer ser empresarial, seja empresário. Esse é o pensamento liberal. Pensamento liberal é o que eu passo para o meu filho. Qual que é? Está estudando porque está na idade já de estudar. Ensino fundamental. Mas estou colocando na cabeça dele todo dia que quando chegar a hora de ele produzir o dinheiro dele, ele vai produzir o dinheiro dele. E vai pagar as contas dele. E vai ajudar a pagar uma conta em casa também. É. Bom, né, pastor? Bom, alivia, gente. E ele vai ficar orgulhoso, porque ele vai falar assim: agora eu posso tomar 2 horas de banho, porque eu que pago a conta de luz. E eu vou falar: tudo bem, ele que paga a conta de luz. Mas enquanto não for ele que paga a conta de luz, eu falo: dá uma maneira. Esse é o pensamento liberal. É ruim para vocês? É errado ser liberal e ser conservador? Deixar que as mudanças aconteçam naturalmente, sem forçar, sem matar ninguém, sem perseguir ninguém? Esse é o pensamento. Agora, o pensamento progressista, não. Nós temos que colocar pautas de aborto, pautas de liberação das drogas, pauta disso, pauta daquilo, porque a gente tem que forçar o Congresso a votar. Como que você vai ser cristão em tempos assim? Difícil, não é? Você vai fazer assim. Você vai ser moderado. Usa, mas não abusa. Mantenha o seu senso de liberdade e de responsabilidade. E como disse o apóstolo Paulo, ninguém vos faça presa sua. Por isso, tem manifestação na Paulista. Você vai se você quiser. Mas quando você for, vai e volta. Porque se você for para ficar lá, o que vai acontecer? Alguém vai ter que pagar as contas para você aqui. É assim que funciona, meus irmãos, na vida do mundo real. Está ligadinho? Acabou a energia. Ser jovem e cristão em termos de progressismo e conservadorismo. Ali vocês conhecem a suástica, né? Conhecem a suástica. E vocês conhecem também as cores da bandeira. Eu já vou aqui avançar para o versículo. Todo mundo agora junto. Homens e mulheres, meninos e meninas. Anciãos também. Como que nós vamos ser jovens e cristãos em termos de progressismo e conservadorismo? Todo mundo junto. 1, 2, 3. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Como que você vai ser cristão e jovem nessa polarização política ou nessa alienação política, no conservadorismo ou no progressismo? Você não vai dar escândalo em coisa alguma. Não se envolva com os escândalos desse mundo. Percebeu que é escandaloso? Percebeu que não tem nada a ver com crente? Que Jesus nunca faria? Que não dá para você falar tão claramente assim e chegar diante de Deus? Sai disso.
Mas sai disso e sai rápido. É como eu disse, eu digo para alguns alunos que dizem que eu sou tutor deles. Eu falo, a confusão está aqui e os meus tutorados estão aqui. Tutor é aquele que toma conta dos alunos dizendo que você tem que estudar, seu tutor. E eu tenho 24 tutorados. Aí eu falo, por que vocês escolheram o Rogério como tutor? Sabendo que eu sou rígido, sabendo que eu pego no pé. Tem tantos outros para vocês escolherem aí. Aí eles dizem, porque você é assim, por isso que eu te escolhi. Aí eu digo para eles, então é o seguinte, olha, tutorado do Rogério está aqui, a confusão está aqui. Começou a vir a confusão do seu lado, você sai do outro lado. Ai do mundo por causa dos seus escândalos. Tem um monte de coisa aí que escandaliza o Evangelho, escandaliza a igreja, escandaliza a sua família. Quer dizer, coloca ela no radar, todo mundo falando mal dela, descaracterizando. E a Bíblia adverte: ai do mundo por causa dos seus escândalos. O mundo é assim. Só que aí Jesus particulariza, vai do geral para o particular. O que ele diz ali no final? Ai daquele homem por quem o escândalo vem. Porque se não tiver um de vocês, o escândalo não chega. Ou como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, olha por ti mesmo e pela doutrina. Existe um lema, quando fui fazer o curso de brigadista, que o bombeiro ele falou que é o seguinte, olha, o lema é o seguinte: eu seguro. Eu seguro. O que significa? Eu tenho que ajudar alguém que se acidentou. O poste caiu, está pegando fogo, o carro capotou. Mas antes de eu ajudar alguém, eu primeiro, eu seguro. Eu tenho que ver se eu tenho condições de dar uma ajuda e voltar. Eu não posso entrar numa casa que está pegando fogo e morrer queimado lá dentro. Não, eu seguro. Ou nas palavras do Senhor Jesus: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Você ama o próximo como a ti mesmo. Você é o referencial. Ou outra palavra do Senhor Jesus: tira primeiro a trave que está no olho e depois ajuda quem está no cisco. Eu seguro. O que você vai fazer nesse tempo de bandeiras coloridas ou movimentos radicais? Eu, cristão, seguro. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem disse isso? Josué. Escolha, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu seguro, ou eu primeiro. Aí eu consigo ajudar o restante da sociedade. Eu não dou escândalo em coisa alguma. Vigio, ou como diz o apóstolo Paulo, esmurro meu corpo e reduzo ele à servidão. Eu tomando conta de mim e da minha casa, está de bom tamanho. Porque aí a gente vai como sal da terra, saudando o mundo. Glória a Deus! Aleluia. Maravilha, hein, meus jovens? Ideologia sobre ideologia. Como ser jovem cristão em tempos de LGBT, QIA+, e as discriminações que existem contra a comunidade do LGBT. Porque a comunidade do LGBT, eles fazem inclusive a marcha, ou a passeata, a manifestação, tomam conta de vários segmentos da sociedade, criaram a cultura da lacração e do cancelamento. É um tema sensível, aliás, hipersensível. Dependendo da maneira como você trata, você maltrata. E como você maltrata, aí você também é maltratado ou destratado. Tem um monte. Como ser jovem e cristão no tempo de militância LGBTQIA+. Como? Não é tão difícil, meus irmãos. O Senhor Jesus ele diz assim. Não, Senhor Jesus não. Desculpa. Já eu chego lá. Deixa eu pegar o texto aqui do movimento. Esse texto é do Michael Swift. O tema, tá bem, do artigo é Gay Revolucionário. De Michael Swift, tá bem? Foi publicado em 1987. Então ele é de acesso livre, está na internet. Coloca o nome dele lá, se você colocar Gay Revolucionário, vai vir a página. E nessa página você vai ver o que é defendido ali. Então, nesse artigo ele escreveu: devemos sodomizar os seus filhos, emblema da sua débil masculinidade, de seus sonhos superficiais e mentiras vulgares. Nós os seduziremos em suas escolas, em seus dormitórios, em seus ginásios, em seus vestiários, em suas arenas esportivas, em seus seminários, em seus grupos de jovens, em seus banheiros de cinema,
em seus alojamentos do exército, em suas paradas de caminhões, em todos os seus clubes masculinos, em suas casas do congresso. Onde quer que os homens estejam juntos, seus filhos se tornarão nossos lacaios e cumprirão as nossas ordens. Eles serão reformulados à nossa imagem. Eles virão nos desejar e nos adorar. 1987. Eu tinha 11 anos de idade. Também, né? Aí começou, eu lembro que pouco tempo depois surgiu uma epidemia de AIDS no mundo e vários cantores começaram a ser diagnosticados com AIDS, inclusive não venceu. Naquele tempo surgiu um nome que era chamado de AIDS, era uma espécie de peste gay. E, consequentemente, se evitava o contato com os gays, porque os gays seriam os transmissores da AIDS. Depois a medicina veio e desmistificou e disse: vocês são enganados, isso aqui não é só peste gay. Isso aqui se pega assim, assim e assim, pelo contato íntimo de uma pessoa contaminada com outra não contaminada. Contato íntimo ou transfusão direta de sangue de alguém que é soro positivo para alguém que não tem. Aí começaram a fazer a campanha dizendo: não pega no abraço, não pega no beijo, não pega em morar junto, não pega em compartilhar a mesma toalha, mas é bom que cada um, por uma asepsia pessoal, tenha os seus próprios. Pronto. Já não é mais a peste gay. A AIDS agora está sendo tratada, já viu que contaminou um monte de gente, e ela já não é mais uma doença mortal. Isso aqui é o contexto em que ele escreveu isso. Quando você entra no site para ler a palavra inteirinha dele, o que ele está fazendo? Ele está hostilizando as mulheres. O texto inteiro é uma hostilização às mulheres, dizendo inclusive que eles seduziriam os maridos dessas mulheres para tirá-los do armário, para mostrar que eles eram já gays enrustidos. Todo o contexto. Aí esse texto ele é sempre citado, sempre citado. O que eu quero aqui reduzir para vocês? A homossexualidade está presente na igreja? Não responda. A homossexualidade está presente na nossa juventude? Não responda. Existe homossexualização no ministério? Não responda. Mas eu digo para vocês, a homossexualidade existe desde que o mundo é mundo. Sempre existiu. E veio pegando as pessoas. Você tem uma nação inteira que era a Grécia, onde a homossexualidade ela é quase que institucionalizada. Muito comum. Mas aí vem a doutrina cristã. E na doutrina cristã, a homossexualidade é pecado. Não estou dizendo que é doença, não estou dizendo que é crime. Estou dizendo, a homossexualidade é pecado. Não só a homossexualidade. O adultério é pecado também. A fornicação é pecado também. O roubo é pecado também. A falsidade ideológica, mentir, é pecado também. O apóstolo Paulo dá uma lista dizendo: quem comete tais coisas não herdará o reino de Deus. Ponto. E agora, como que a gente trata esse assunto? Saiu isso na Jó? Não. Mas vai ser o tema do ano que vem. Porque nós descobrimos que o que eles disseram que iam fazer, estão fazendo. Ou seja, aquilo que disseram, não estão fazendo assim, escondido. Estão fazendo para todo mundo saber. Então, seja pela música, seja pela televisão, seja pelo teatro, seja pelo filme, seja pelos desenhos, todos eles estão com esta pauta, que é a pauta da homossexualização. Tem diferença entre homossexualidade e homossexualização? Tem, porque a homossexualidade é do indivíduo, da pessoa, é dele. E a homossexualização é a ideologia, é a propaganda, é levar isso aí para a normalização no mundo. E o homossexualismo, o que é o homossexualismo? É a pauta política, é quando eu injeto dinheiro e tenho partidos para defender. Homossexualidade, homossexualização e homossexualismo são diferentes. Como que a igreja vai se comportar com esse tema? Esse tema tem que ser tratado ainda por nossos ministros, e muito bem tratado.
Porque descobriu-se que nós não estamos blindados. Não estamos blindados. Não só nós não estamos blindados, como nós podemos estar vulneráveis. Quando pensa que não, filhos e filhas nossas estão indo para a homossexualidade. Por quê? Porque os homossexuais dizem: ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. Simone de Beauvoir, ela disse: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Vocês lembram que eu falei aqui da educação infantil? Não tem brinquedo de menino e brinquedo de menina, tem brinquedo. Aí eles falam que está acontecendo um sexismo. Sexismo, aí vem com os dois pés na garganta do homem, chamando ele de machista. Os dois pés na garganta. Seu machista, seu misógino. E você? Opa, eu não quero ser nem machista nem misógino. E você não pode falar sua feminista. Não. Porque se falar sua feminista, por que você é um machista, você é um misógino? Isso é a ideologia que contaminou tudo. Como que nós vamos tratar esse tema? Jesus, ele colocou assim. Esse eu vou ler. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, recebam. A orientação é: quando uma pessoa que tem comportamento ou tendência homossexual quer servir a Deus, ela vai ter que ser como um eunuco, um celibatário. Seja homem ou seja mulher. Tem tendências homossexuais, como a homossexualidade é colocada como pecado na Bíblia, mas eu quero servir a Deus. O que faz um ébrio quando ele se converte ao Evangelho? Abandona a pinga. Não é isso que ele faz? Ele é alcoólatra. Então o que ele faz? Ele vai ter que ser abstêmico da pinga. Pronto. Aí ele é ex-alcoólatra. Aí Deus faz uma obra na vida dele e aí ele consegue não mais beber. Mesmo assim, pode ser que ele tenha uma recaída. Quando alguém vem das drogas, ele passa por abstenia também. Ele precisa passar por uma limpeza, se abster das drogas. Se alguém vem do mundo do crime, se converter ao Senhor Jesus, nunca mais ele vai pegar um trabuco para assaltar ninguém. Essa é a renúncia que ele faz. Todos nós que queremos o reino de Deus temos renúncias a fazer. Seja qual for o vício que a gente pegou na sociedade. E tem tendência homossexual, ou teve vida homossexual, veio para o Evangelho. Qual que é a norma? Está escrito ali, há eunucos que se castram a si mesmos por causa do reino dos céus. Torne-se celibatário. E assim, existem diversos homens e mulheres que praticavam a homossexualidade, eram homossexuais, vieram para a igreja, não se casaram com ninguém. Estão assim, solteiros na igreja. Por quê? Porque ele não consegue se curar da sua homossexualidade. Por quê? Porque não é doença. Se alguma pessoa com comportamento tendência homossexual procurar um psicólogo, não será tratado por sua homossexualidade, porque não é doença. Como faz? Se converte. Não é o que a gente diz em todo culto? Se converte? Se converte e todo mundo tem que se converter. Ficou difícil ou está leve, meus irmãos? Está leve, meu irmão. Jesus ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está leve, meu irmão. Não está difícil, não. O que é o eunuco? Você tem ali, sabe aquele eunuco lá que foi convertido por Filipe? Castrado. A foto daquele rapaz ali que eu tirei da internet, que eu modifiquei ela, é de alguém que também abandonou a homossexualidade para poder ver-se como cristão e praticar o Evangelho. E a última ali já é a de um homem que passou pela homossexualidade e se converteu ao Evangelho. Quais são os depoimentos deles? Os depoimentos deles é uma luta diária, e nessa luta diária eles preferem Cristo do que a vida ativa na homossexualidade.
E essa é a recomendação que a gente pode passar. Ah, mas o problema é grave. Pastor da igreja. Toda igreja tem um pastor. Toda igreja tem um pastor que vai fazer uma orientação pessoal e pastoral para que possa encaminhar você doutrinariamente no cristianismo, no evangelho. É responsabilidade pastoral. Se é responsabilidade pastoral, irmão Davi, venha procurar o senhor. O que o senhor faria? Encaminha para o pastor da igreja. Toda igreja tem pastor. Conversa com o pastor e encaminha. Por quê? Se veio pedir ajuda, vai receber ajuda para quem tem competência. Porque tudo é respondido pelo pastor da igreja. É assim que se convenciona. Amém? Amém. Estão no limite. Pastor Rogério, Sim, senhor. ainda tem aqueles que se casam ainda, né? A gente tem testemunhos de homens que saíram da homossexualidade e ainda conseguiram ainda constituir família. E vez por outra a gente tem alguns testemunhos de que alguém recebeu uma graça a mais. Além de se tornar celibatário, recebeu uma graça a mais de se casar num casamento heterossexual, com filhos inclusive. Deus ainda faz milagres. Em quem Ele quer e quando Ele quer. Glória a Deus. Nós vamos dar uma acelerada também. Como ser jovem cristão em termos de heterofobia e homofobia? Porque tudo é homofobia. Ah, o que ele acabou de falar aqui é uma fala homofóbica. Não é homofóbica, é uma orientação segura para a nossa comunidade de crentes. Segura. Não é homofobia. Mas tudo querem colocar como homofobia. Além de homofobia, existe a heterofobia também. E eles dizem, não, só tem homofobia, não tem heterofobia. Eu já sofri. Do jeito que eles dizem que sofrem homofobia, nós sofremos também. Como que a gente faz? Bom, agora é a vez dos homens. 1, 2, 3. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar àqueles que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Se você quer uma militância, meu irmão, milita o Evangelho, milita a palavra de Deus, milita a evangelização. Porque existe essa militância, que é a militância de quem faz parte lá do movimento. Agora o apóstolo Paulo fala, se você está militando no Evangelho, não se embarace com essas ideologias, nem ideologia de ateísmo, nem ideologia de superstição, nem ideologia de apostasia, nem ideologia de movimento de esquerda, nem ideologia de movimento de direita, nem ideologia alguma. Não se embarace com as coisas dessa vida. A gente acabou de ler o apóstolo Paulo falando que nós temos que usar o mundo sem abusar dele, porque o tempo está próximo e o mundo passa com a sua aparência, sem paixões, entendeu? Não se apaixone por essas doutrinas, esses movimentos, essas bandeiras, essas coisas que vêm e passam, essas modas. E se você militar no Evangelho, milita legitimamente. Você é cristão? É cristão. É jovem? É jovem. Você é jovem e cristão. Qual mensagem você tem para pregar? O Evangelho, meus irmãos. O Evangelho a proclamar no Brasil e serra até ao mar. O Evangelho a pregar. É isso que você tem a fazer. E se for fazer, faça a militância do Evangelho legitimamente e não de uma maneira escamoteada, faz de conta, quase lá, mas nunca chegando. Está chegando a hora das perguntas. Ser jovem cristão em tempo de proselitismo espiritualista. Porque tem um monte de pessoas que não se conformam com o Evangelho do jeito que ele é. Existe lá a superstição, que eu falei, e existe um neo-judaísmo dentro da igreja. Esse neo-judaísmo é um apego que se tem pelas religiões orientais, ou busca de doutrinas orientais. Crentes que estão contaminados e precisam de kippah, precisam de menorá, precisam de estrela de Davi, precisam de símbolos das religiões orientais para poder ser cristão. Não, meus irmãos, vamos parar com isso? Vamos nos libertar disso?
Como que se liberta? As mulheres. 1, 2, 3. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. E essa é a angústia do profeta, ou do professor, ou do pastor. Vamos definir, meus irmãos, o que a gente quer da vida? O que vocês jovens querem da vida? O que nós, como crentes, queremos da vida? Queremos Cristo? Queremos o Evangelho? Queremos a igreja evangélica? Queremos o Espírito Santo do lado de dentro? Queremos avivamento nos nossos cultos? Queremos a operação de Deus com sinais de cura e de prodígios? É o que nós queremos? Ou nós queremos nos misturar com tudo que tem lá fora e depois reivindicar os nossos direitos diante de Deus? Por que cocheais entre dois pensamentos? Algum de vocês aqui tem dúvida de que só o Evangelho é a palavra de Deus? De que só a igreja é a noiva de Cristo? De que só Cristo é o Salvador dos homens? E de que nós não necessitamos de nada mais? Nós não precisamos de nada mais, de nenhum espírito a mais, nenhum amuleto a mais, nenhum livro a mais. Verdade. A Bíblia diz que nós já recebemos tudo que diz respeito à vida e à piedade. Tudo. Estamos perfeitos em Cristo. E eu estou conformado em Cristo. Quem mais está conformado em Cristo? Glória a Deus. Aleluia. É prontinho para o toque da trombeta, meu irmão. Sem dia seguinte, entendeu? Volta hoje mesmo para casa. Sem dia seguinte. Essa é uma reivindicação do Espírito Santo. Por isso, nesse momento, nós vamos por. Tem bastante coisa aí, hein, pastor? É que a gente programou lá no 50, né? Chegou esse momento aqui, que é o de perguntas, com o tempo estourado. Vou aqui já encerrar, Adriano, você pode parar aqui a gravação.